Olá, salve, salve família, muito boa noite a todos que estão ligados aí na nossa página da nossa rádio, né? Hoje, segunda-feira, com o nosso programa Papo Reto, né? Nosso bate-papo aqui, sempre convidando algumas pessoas aqui da nossa cidade para vir bater esse papo aqui comigo, com a gente, né? Você internauta e também comigo aqui nesse Papo Reto da nossa rádio. Peço aos companheiros, amigos, que se puder compartilhe aí essa nossa live para a gente poder chegar mais longe. E hoje nós temos uma pessoa ilustre aqui na nossa cidade, que vem fazendo um trabalho aqui já há 6 anos, com certeza um trabalho exemplar, e que está com um legado muito bom aqui na nossa cidade, conseguiu aí, vamos dizer assim, reunir e unir muitos paroquianos que estavam há um tempo afastado da igreja e que hoje ele é visto como assim, uma das grandes autoridades assim, da nossa cidade, graças ao trabalho, o exemplo que ele vem colocando no meio da nossa comunidade. Hoje eu estou aqui com o nosso padre, o Padre Josué. Padre Josué, boa noite. Boa noite, Luca. Boa noite, Érico. Boa noite, Nísio. E a vocês que estão aí nos vendo e ouvindo, né? Que sejam bem-vindos a este programa. Vamos, como diz o Ezequiel, bater um papo reto. É isso. Foi mais ou menos o tema que eu coloquei nesse nosso programa e acabou pulando e a gente vai deixando nesse papo reto. Porque uma entrevista, vamos dizer assim, mas é mais um papo. A gente troca algumas ideias que não estão, vamos dizer assim, nos arquivos mesmo de uma entrevista. A gente conversa mesmo, aquela conversa de amigo, e através disso a gente troca algumas ideias, passa algumas informações que a sociedade precisa ficar sabendo e que fica sabendo graças a esse nosso meio de comunicação. Padre, nós vamos começar com essa nossa conversa, né? Sempre eu começo assim, já falando do lado familiar, né? É bom a gente conhecer o lado familiar, que talvez a gente conhece a pessoa e não conhece a pessoa assim, de família, assim, de sangue. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor quantos irmãos o senhor tem, são todos vivos, né? Seus pais, que são todos os 2 vivos, mora, e se o senhor visita tanto eles quanto os irmãos que o senhor tem vivos, se são todos vivos. Hoje nós somos 6 filhos de sangue, um de criação. Toda terça-feira, quando possível, eu vou visitar meus pais, em da Conquista, o Senhor Conquista, e passo a terça-feira, quando possível, lá com eles, voltando sempre no final da tarde. Vou de manhã, tomo café, almoço com eles e no final da tarde eu retorno para Cândido Sales. Então nós somos 6 e um de criação, seríamos 15, mas aí somos só 6 agora de sangue, e a minha irmã de criação. Ah, certo. O senhor tem uma irmã de criação? Tenho, também, sim. Que já pegou pequenininha? Já com certa idadezinha. Ô, padre, e a sua, vamos dizer assim, qual é a sua memória de infância, né? Favorita, vamos dizer assim, que sempre a gente tem lá na nossa época de criança, de juventude, a gente tem algumas memórias que ficam marcadas na nossa vida. O senhor tem alguma e poderia relatar para nós assim? São tantas coisas da infância que eu guardo. Eu acho que a mais importante é a questão do jeito que pai e mãe sempre cuidou da gente, né? Você também perguntava se meu pai e minha mãe são vivos. São vivos, sim. Seu Pedro e Dona Maria são vivos. E o jeito de pai e mãe cuidar de todos nós. A responsabilidade que tínhamos em casa. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, devido à questão do número de filhos que pai e mãe tiveram. Então, tinha a responsabilidade. Hoje eu sou o segundo mais velho da casa, né? Então tenho a responsabilidade também muito grande com relação a eles. Graças a Deus, assim, um carinho e um respeito deles também. E uma memória é justamente isso, é a chegada da minha mãe e meu pai em casa. Aí dava assim uma satisfação muito grande, a família reunida. A primeira televisão da rua foi de lá de casa. Sim. Então lá em casa parecia um cinema, todo mundo da rua ia para lá para poder assistir televisão. Então era ainda, acho que vocês não sei nem se lembram, a novela que estava passando na época era o Bem Amado. Bem Amado. Bem Amado, antiga, né? Então aí a nossa televisão era aquela que a gente colocava aquelas telas coloridas e achava que a televisão era colorida, preto e branco, mas era assim. Então era foi um dos sinais, além da questão
do primeiro momento que eu fui ajudar o meu professor de educação física na academia de judô. Então, assim, tem muitas coisas bonitas nesse período. Né? Que guarda na vida. Isso. Quando o senhor relata a respeito da televisão, e são imagens que a gente deixa mesmo. Eu também, na minha casa não foi assim as primeiras a adquirir a televisão, a gente ia assistir na casa dos vizinhos. Inclusive tem até aqui nisso, que é meu amigo de infância, é uma das casas que eu ia assistir televisão e tinha uma dessa que o senhor colocava uma tela na frente para aparecer preto e branco. E sempre nós ia lá assistir, sempre eu ia assistir lá na casa dele, de vez em quando. Era a sessão das 10, que passava 10 horas no SBT certinho. A sessão das 10 era 10 horas, porque 10 horas há um tempo atrás era muito tarde. 10 horas. Hoje, exato. 10 horas o povo está chegando em casa para jantar. São memórias que ficam guardadas na nossa vida, com certeza. O senhor, além de padre, o senhor já exerceu assim, uma outra função profissional na sociedade, que o senhor já falou que foi professor de educação física, até se não me engano, foi Anderson Silva, né? Não, é Minotauro e Minotouro. Minotauro e Minotouro, foi isso mesmo. E participavam da nossa academia lá do judô, logo no início. Da academia de Dalmácio do Carmo, que é a academia assim, de renome na época, né? Sim. Eu fui professor de educação física durante 15 anos no Colégio Diocesano, um dos colégios mais renomados da cidade. Né? Durante 15 anos eu exerci a profissão de professor de educação física. Assim, agradecido muito pelo meu professor, Dalmácio do Carmo, que foi ele que incentivou. Eu posso dizer que eu tenho 2 pais, meu pai de sangue e tem Dalmácio do Carmo, que é assim um sinal muito importante na minha vida, que me ajudou muito, né? Então eu tenho assim um carinho especial muito grande por ele, por tudo que ele representou e representa na minha vida também. E de lá eu cresci, né? Com 12 anos de idade eu comecei a ajudar. Ele me levou para tomar conta da academia de judô, né? Então limpava, varria, cuidava, arrumava todo mundo. Aí também fiz judô, tudo a exemplo do meu irmão mais velho. E aí comecei a trabalhar já desde pequeno na academia de judô e de lá já ajudava. Então os exames de faixa era eu que organizava, mesmo não sendo tão graduado, mas eu tinha que me virar. Fui até a faixa marrom do judô, na época era mais complicado, a gente não tinha assim, a possibilidade, porque era muito caro fazer um exame de faixa. Até a marrom fazia sempre na própria academia, né? Então de marrom, aí vinha preta, e preta tinha que fazer em Salvador. Na época era 2 salários mínimos. Nossa. Imagine um pobre. Muito dinheiro. Muito dinheiro, não tinha condições. Aí depois, graças a Deus, meu irmão mais jovem do que eu, ele chegou à faixa preta. Para mim foi um orgulho muito grande, como se eu tivesse me tornado faixa preta. Mas aí não tive a oportunidade de fazer. Amo demais o judô também, até hoje está ligado, né? Fui professor, trabalhei com judô, trabalhei com handebol, com futebol de salão. Nós tínhamos, na época, era um período muito bom no Diocesano, em Conquista, né? Nós tínhamos ali o ginásio de esportes. Então, fui professor de baleado, né? Então... Sim, também. E a gente montava estratégia, né? A nossa equipe era uma equipe muito forte. Tanto que mais da metade da equipe do baleado do Colégio Diocesano foram atletas de basquete do meu irmão mais velho, né? Sim. E eram aí, assim, metade do que nós aprendemos que elas aprenderam comigo no baleado, foi levado para o basquete feminino e tinha, assim, um sinal muito grande. No handebol também, o handebol foi um momento muito bom na minha vida. Eu fui aluno e professor, ajudei muito o meu professor de educação física, né? E trabalhava muito mais com meninas. Meu professor trabalhava com os meninos e eu mais com as meninas. Eu aprendi a jogar handebol com as meninas do colégio, né? Era um período muito forte, muito bom. Nós tivemos uma das meninas da nossa lá de Conquista que se fosse hoje, seria eleita a melhor do mundo. Nossa época de handebol era uma época muito bonita. Então hoje eu vejo o pessoal no handebol fazendo algumas coisas que isso pra gente, a gente já fazia tranquilamente, né? Então quem gosta de handebol sabe muito bem como que é. Então existia uma rivalidade muito grande, Colégio Paulo VI, Centro Integrado e o Colégio Diocesano. Eram as 3 forças do handebol em Conquista, né? Então a gente tinha assim.
Tinha a seleção de conquista, que também era... Mas eu nunca fui atleta eu gostava muito de estudar, eu gostava muito da questão tática e tudo, de trabalhar muito isso. Então fazia muito, analisava muito a questão dos jogos e trabalhava muito isso. Então fui campeão como técnico do futebol de salão do Colégio Diocesano, juvenil, e trabalhava um momento muito bom, né? Um momento rico também na minha vida. E trabalhei na APAE de Conquista como professor, que foi outro marco também na minha vida. Sim. Então, dessa área do esporte, o senhor também manja muita coisa. Manja, Lá em casa, nós fomos criados na quadra, né? Meu irmão mais velho é professor de educação física, trabalha com basquete, foi atleta de judô, né? Jogou handebol também muito tempo. Meu irmão mais jovem do que eu, pouco tempo, também foi atleta, faixa preta de judô. O outro é professor de tênis, o mais novo é professor de tênis. Então a nossa vida está ligada às quadras de esporte em Conquista. Ah, sim. Isso é bom. Que bom, então. Agora nós vamos partir um pouquinho mais para a área de padre. Fique à vontade. Conhecemos um pouco da área do senhor familiar, da sua convivência de infância, de juventude. Gosto de esporte, viu? Muito. Vamos dizer assim, é um apaixonado pelo esporte. Sou. Isso é bom. Não agora, que agora perdeu a graça, né? Não tem mais. Mudou tudo. Hoje é tudo através do dinheiro, né? E acaba um pouco da esportividade. Não tenho paciência nem para ver futebol mais. O futebol hoje perdeu a graça, perdeu tudo, né? Exatamente. Quando eles deixaram o dinheiro acima de tudo, aí acaba um pouco da graça, né? Só quero alertar, deixar assim, saliente aos nossos internautas, que nós temos aí, a igreja promove, né? Um Natal premiado, ainda tem muitos dos nossos bilhetinhos da cesta, né? De Natal, que é cama, mesa e banho. O sorteio não será agora na próxima semana, né? Mais 2 semanas. Mais 2 semanas. Serão meados aí de janeiro. Isso. É bom que a gente já começa o ano ganhando. Segundo domingo de janeiro, se tudo der certo. Então tá bom. Então vocês querem procurar, é só procurar aí na secretaria, e tem algumas pessoas vendendo também um bilhetinho, custa R$3 e é uma cesta de cama, mesa e banho, né? É bom a gente procurar. E também, a igreja também está promovendo Faça uma Criança Feliz nesse Natal, que é você que puder doar um brinquedo, né? Que no Natal a igreja vai estar distribuindo para algumas crianças aqui da nossa comunidade. Se você puder e tiver a condição, doe um brinquedo. É só levar lá na secretaria paroquial, no horário comercial, que com certeza Deus lhe recompensará em dobro. Tá bom? Padre, eu quero falar para o senhor, temos água. Pode tá deixar. Bom? A gente obedece aqui um pouco a regra do Ministério da Saúde, mantemos um pouco de distância, estamos de máscaras aqui com o senhor, temos o álcool aí. E esses 2 copos de vidro é para a gente tomar água se precisa. E os 2 copos aqui com a emblemazinha aqui do Papo Reto, é tipo aqueles copos Jô Soares fazendo as entrevistas, né? Esse aqui é do senhor, quando terminar a nossa live, o senhor pode levar, tá bom? Ganhei um presente. Isso é uma lembrança aqui da nossa rádio, tá certo? Esse aqui é o meu. Padre, qual é o tempo, né, que se leva para se tornar um padre, né? E qual é o processo mais complicado do preparo? Essa é na época de estudo. Aí tem 2 coisas. O tempo para fazer um padre é o tempo que a mãe e o pai pariu o filho. É brincadeira, né? Não, mas a gente o pessoal assim, já nasce padre? Não, a gente não nasce padre. A gente nasce filho de seu Pedro e Dona Maria, depois vai crescendo, vai tomando consciência. A formação da igreja vai nos ajudando a tomar forma também. Sim. E aí é uma decisão, né, tomada. Na verdade, eu já deveria ter entrado no seminário. Aí tem a formação do seminário, que é 3 anos, era na minha época 3 anos de filosofia, 4 de teologia e mais 1 ano de preparação para o ministério, né? Aí a gente dá 9 anos, mais ou menos. 7 mais 1 ano, e aí depois dá o período. 7 anos de formação acadêmica, que é 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Agora mudou um pouquinho. Pode ir um pouco mais, um pouco menos, aí depende muito. Sim. Mas na minha época eram 7 anos de formação. Então a gente fazia 3 anos de filosofia, porque a gente precisa aprimorar os conhecimentos, o estudo, lembrar um pouquinho, né, toda a questão da carga filosófica, estuda também psicologia,
né? São 4 anos de psicologia, né? Dentro das disciplinas apresentadas. Depois nós vamos para a teologia, que é a parte talvez a mais complicada, né? Sim. Que aí você vai desformar para formar, né? Você tira um pouco aquela fé que nós aprendemos em casa e nós vamos então rever muitas coisas. Então nós temos assim durante o período todo o estudo, um ano só para estudar o Espírito Santo, depois um ano assim, dentro dos 4 anos, aí distribuído as disciplinas, história da igreja, né? Nós fazemos esse espaço de história da igreja, depois vem Bíblia, praticamente o tempo inteiro o estudo da Bíblia, aí dividido, né? Antigo Testamento, aí dividido nas partes, né? São várias partes do Antigo Testamento. Depois entramos no Novo Testamento, também toda a divisão, os 4 evangelhos, as cartas paulinas, né, e as outras cartas. Então, nós vamos fazendo estudo durante os 4 anos da teologia, visando também isso. Aí depois estuda liturgia, né, porque é importante também. Aí vai estudar cristologia, eclesiologia. Então, são que a gente brinca que são as guias da vida, que a gente vai estudando, vai tomando consciência na preparação. E pastoral, né, que a gente precisa, né, a gente precisa fazer. E aí vai toda uma questão do estudo. Também tudo direcionado pela arquidiocese, na minha época era diocese, hoje é arquidiocese. Então há um direcionamento justamente nesse sentido para que a gente tenha essa possibilidade do conhecimento da palavra de Deus da forma que deveria ser, não esquecendo da questão pastoral, né? Sim. Porque tudo isso é voltado para a pastoral, voltado para o povo. O estudo que nós fazemos é o estudo, primeiro, na formação acadêmica para o candidato, mas é uma formação voltada para a comunidade. Sem a comunidade não tem sentido nenhum a formação. Sim. Faz totalmente o estudo, vamos dizer assim, teórico e depois vai para a prática, que é no meio da comunidade. Dentro do período teórico nós já temos prática, porque assim, durante o período do estudo da filosofia e da teologia, finais de semana, nós vamos para a pastoral. Sim, aí nós vamos para poder fazer o trabalho nas comunidades. Sim. Então nós vamos já aprimorando a partir daí, né? E é um período que a gente vai decidindo. Isso não quer dizer que todos aqueles que entraram no seminário vão ser padre. Lá dentro há o discernimento. Então, no discernimento que você vai descobrindo realmente se você tem ou não tem vocação. Não é porque o camarada entrou no seminário que ele é obrigado a ser padre, não. O padre é uma questão de uma formação que você vai tendo ao longo do tempo. Não é uma situação tão simples, você vai ter que conviver com muita gente, né? Na minha turma, no meu período que eu estudava, a nossa casa, nós chegamos a ter 25 pessoas morando, 25 homens morando, de várias regiões, né? De várias dioceses, trabalhando sempre juntos, né? Então aí não tem, aí você vai interagindo com os outros, entendendo verdadeiramente o mistério que vai sendo apresentado para você. Sim. Por isso que se fala que tem que ser vocação mesmo, né? A gente entra em crise, viu? São várias crises, graças a Deus. Com certeza. Até chegar na reta final. Ou seja, para se tornar um padre hoje, talvez seja, vamos dizer assim, nesse período de estudo, seja mais tempo do que para tornar um médico, né? Que o médico faz 6, 8 anos já está se tornando um médico. E também nós temos a formação permanente. A gente não para de estudar. Sempre continua, né? Continua. Então não é uma formação assim que terminou lá e pronto. Depois eu fiz mestrado, fiz especialização em liturgia e mestrado em liturgia. Mas nós continuamos estudando. A biblioteca está cheia de livros. Eu estou um pouco atrasado com um monte de coisa para ler. Mas aí a gente tem que estar lendo direto. Tem que estar se informando o tempo inteiro. Não dá para parar no tempo, não. Sim. Ô, padre, na resposta você falou sobre arquidiocese e diocese. E qual é a diferença entre bispo e arcebispo? Por que desses dois nomes? Dois nomes? Ainda tem cardeal, tem papa, tem um monte de coisa aí. Ó, a diferença é o seguinte. O bispo, ele tem uma porção do povo menor. Então, ele tem uma diocese. A diocese corresponde ao número de paróquias que vão fazer esta questão da diocese, né? A diocese é formada pelas paróquias. A arquidiocese, aí já aumenta mais. Ela muda, porque assim, é um conjunto de diocese que está sob o cuidado do metropolita, que no caso nós temos a nossa arquidiocese, ela está com as dioceses sufragâneas, que a gente chama, que são termos da igreja, né? Então nós temos Jiquié, Caetité, Livramento,
Bom Jesus da Lapa e Conquista. Então, essas 5 dioceses fazem parte da arquidiocese, pertence à arquidiocese, que é a questão da... esqueci agora o nome aqui. Depois até lá na frente eu lembro o nome que a gente tem aqui como uma questão da diferença aqui. Mas os dois, a função é a mesma. A função é do pastoreio, né? Pastorear um povo confiado a ele. O nosso arcebispo, ele tem assim ele tem que ter o cuidado com as outras dioceses vizinhas. Então existe assim as dioceses sufragâneas, que são essas 5, e faz parte de um bloco. Então eles têm as reuniões conjuntas, né? Se tiver algum problema em alguma das dioceses, o nosso arcebispo ele tem que estar sempre atento para poder atender às necessidades também dessas dioceses. Das dioceses. Aí assim, o trabalho é um pouco maior, então. Ele cuida das outras arquidioceses. Não. É assim, ele não tem uma interferência direta na diocese. Não tem. Cada diocese tem o seu governo. Sim. Então não há uma interferência direta. Assim, mas existe uma reunião. A província eclesiástica. A nossa província eclesiástica de Vitória da Conquista, ela corresponde a essas dioceses. Vitória da Conquista, Caetité, Livramento, Jiquié e Bom Jesus da Lapa. Sim. Então existe uma reunião deles. Eles sentam para discutir pastoralmente e tudo. O nosso arcebispo ele não pode, ele só vai interferir se for um caso extremo. Sim. Mas o bispo ele é o titular do lugar, é ele que decide na sua diocese. Então não é o bispo, eles reúnem, tem lá a divisão dos trabalhos pastoralmente, mas assim, decisão de governo é do bispo ou do arcebispo. Então Dom Josafá, ele governa a arquidiocese de Vitória da Conquista. Então aqui ele tem o governo que é dele aqui. Nós chamamos ele de arcebispo. Isso. Já o de Bom Jesus da Lapa chama o de lá de só bispo. Bispo, né? Exatamente. Certo. Porque lá Dom João é o responsável pela diocese de Bom Jesus da Lapa. Se porventura tiver alguma coisa, Dom Josafá, que é o nosso arcebispo, ele intervém naquilo que for necessário. Nós somos arquidiocese tem pouco tempo, né? Nós éramos diocese. Eu lembro que era só diocese, só bispo que a gente tinha. Exato. Nós tivemos 3 bispos, né? De início, que é Dom Jackson, Dom Climério e Dom Celso. Foram os 3 bispos da nossa diocese. Depois, como arquidiocese, nós já temos 3 também, né? Nós tivemos Dom Geraldo, que veio na questão da implantação, da organização da diocese. Ele ficou pouco tempo, né? Dom Luiz, que ficou um tempo maior, acho que 10 anos. E agora Dom Josafá, que completou 1 ano, agora dia 14. Dom Josafá, exatamente. Nós tivemos 3 bispos. Eu sou padre da arquidiocese, que virei da diocese, fui ordenado como padre diocesano, e agora sou padre arquidiocesano. Deu salto. Pegou os 2 períodos. Os 2 períodos. Para a gente entender com certeza essa parte de bispo e arcebispo. Aí você, para notar a diferença, é uma insígnia que eles trazem, né? Sim. Então o bispo traz, o nosso ainda não tem, porque nós estamos sem o núncio apostólico, que tem que entregar a ele, que chama palio. O palio é uma coisa feita de lã que eles colocam em cima da casula, né? Aí coloca, se vocês notaram, no dia que ele teve aqui, ele não usou, porque o dele ainda não está pronto, né? Aí a gente está esperando a posse do núncio apostólico. No Brasil está sem núncio. Aí quando ele marcar, aí nós teremos uma celebração especial onde Dom Josafá vai receber o palio. Ele já recebeu em Roma, mas ainda não pode usar, porque precisa da missa onde ele vai usar. E aí certo, que local. Muito bem. Entendido sobre essa Deu para entender, né? Tranquilo. Qualquer coisa. Padre, o que nós devemos fazer, que eu acho que tem muitas pessoas que estão em casa, né? Que tem algumas imagens dos santos, e essas imagens quebram, né? E tem muita gente que não joga fora, não faz isso. O que nós devemos fazer com as imagens quebradas que nós temos dentro de casa? Bom, tradicionalmente se fazia o seguinte: levava para o cemitério, colocava no cemitério. Às vezes na capelinha que o cemitério tinha, a maioria dos cemitérios tem, aí a gente levava e colocava ali. Ou, dependendo da forma que quebrou, você pega e enterra a imagem. Enterra a imagem. Mas se quebrou e você tiver condições de arrumar, tudo bem. Se não tiver condições, aí você ou leva para o cemitério, deixa lá na capela, ou então, se tiver muito quebrado, você pega e enterra. Pronto. Já falando nisso cemitério, você falou no enterrar a imagem, padre, o que
Então, acha a respeito de sepultar animais, enterrar animais. Tem as pessoas que têm um carinho por um cachorro, um gato, e esses animais morrem. E o que o senhor acha? Algumas pessoas enterram. Não tem problema nenhum, não. A igreja não é contra, não fala nada sobre isso, não. É a questão do seu amor, do seu carinho, sua dedicação. Então, é até bom também, porque não fica aí no tempo, né? Mas é assim. Não tem, não. Acaba ajudando até a natureza, né? Exato, Dá. Só tem o cuidado necessário. Sim. E o que a igreja fala a respeito de cremação? A cremação é uma situação assim interessante, porque as pessoas elas interpretam de uma forma assim extremamente errônea, né? Esquece de ver. A igreja, a gente precisa entender que a igreja ela não obriga nada a ninguém, ela leva a pessoa a fazer uma reflexão. No primeiro momento não tinha nada, mas quando chegou no período da Revolução Francesa, então eles começaram a queimar, eles tinham que anular a fé, tinham que fazer tudo para anular a fé. E uma forma de anular a fé era queimar os católicos. Então queimavam os católicos. Então a igreja ela reprovou nesse primeiro momento a questão da cremação justamente por isso. Mas ela recomenda, tanto que nós temos nas exéquias, nós temos uma celebração para cremação. E aí recomenda-se que alguns jogam, né? Vamos jogar no mar, vamos jogar no campo, não sei. A igreja ela recomenda que você deve ter também um cuidado, que ali tem uma referência de uma pessoa que fez história na sua vida. Então recomenda-se que você deposite numa urna, ou leve para o cemitério e coloque lá, ou em um lugar sagrado, onde você possa estar ali recordando aquele sinal. Então aí você vai ter ali. Outros não é para você colocar de qualquer jeito, não, porque existe uma história ali. Existe uma história. Com certeza. Então você não joga a história fora. Então a história tem muita gente que joga no mar. Uma questão do coisa. Ela não. Ela fala, melhor seria que você colocasse num local sagrado. Melhor seria. Ela não te obriga, não, mas ela orienta. A orientação é essa. Tá bom, agora nós vamos já chegando em uma outra parte. Agora vamos para a parte mais local nossa aqui. Vamos lá. A respeito da nossa paróquia. Nós fazemos assim algumas perguntas que a gente faz e tudo, não é? Mesmo para tirar algumas dúvidas que nós temos, né? Ontem eu estava até numa loja ali embaixo aí um rapaz, ele é até adventista, falou: rapaz, amanhã você vai estar entrevistando um padre lá, né? Eu falei: a gente vai estar tirando algumas dúvidas que algumas pessoas, talvez que não vai à igreja ou que não participam de grupo nenhum, têm. E nessa entrevista nós vamos estar conversando com o padre a respeito disso. Algumas dúvidas que muitas pessoas têm, que não conhecem, né? Por não ter o interesse de ir à igreja para buscar, ou que não participam mesmo. Como o Senhor faz para celebrar tantas missas em comunidades diferentes? Eu cito o exemplo do dia 12 de outubro, né? Que nós temos, se não me engano, são 7. São 8 missas. 8 missas, né? Como o senhor faz, não só nesse dia, mas os outros dias também, que no domingo também, antes da pandemia, o senhor estava celebrando, parece que era 4 ou 5 missas nos domingos, né? Continua do mesmo jeito. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Né? Mas eu queria que o senhor me falasse, como o senhor faz para celebrar tantas missas e não se estressa, vamos dizer assim. 8 missas no dia, eu acho que é pesado. A primeira experiência que eu fiz aqui dessas celebrações de Nossa Senhora Aparecida foi um momento muito bom na minha vida. É um retiro mesmo que a gente faz. Cada lugar é diferente, cada celebração é diferente. Eu sempre digo para o povo o seguinte: olha, você olhando assim, fala: meu Deus, são 8 missas. Esse padre é doido. Mas é 8 missas quando você coloca o todo. Mas naquela comunidade é a missa. É uma missa. Então aí é o momento da comunidade. Sim. É o momento único deles. Então eles têm aquela missa. Então eu nunca me senti assim mal celebrando esse tanto de missa, não. Eu sei que a igreja recomenda que seja um número menor. Sim. Mas nós temos a dificuldade de padres, né? É muito grande, então não dá. Eu me sinto bem, eu nunca... quando eu chego na última, parece que eu estou celebrando a primeira. Então, não tem. Parece que eu fico, às vezes, eu penso assim: meu Deus do céu, será que eu estou elétrico demais e o povo ainda tá longe? Mas é muito, muito interessante. Das festas, né? É a que tem mais. Nossa Senhora Aparecida nós temos mais. Fátima nós temos 5. São José também nós temos 5, me parece.
são as que nós temos mais de padroeiro assim. As outras são 2, 3, e aí não tem problema. Mas as outras, às vezes, até me estresso mais do que a Aparecida. A Aparecida vai um itinerário, né? Sim. E assim, é a festa que não tem atraso. Todo mundo já está no... Todo mundo já está, começa às 6h30 da manhã e termina 6h30 da manhã. Já estou celebrando a primeira missa lá onde que é? No Espírito Santo. Sim. Que eu brinco com o pessoal do Espírito Santo, que ele é o Espírito Santo, mas é Nossa Senhora Aparecida que manda, né? Que deveria ser a festa do Espírito Santo lá. Então. Mas é um momento muito bom. Para mim é uma experiência que não tem tamanho. Sim. Não dá para poder, assim, não me estressa. Eu não sei, é questão do amor, da dedicação. Meu pároco sempre dizia pra gente, que Deus o tenha lá no céu, Padre Benedito Soares, que é o seguinte: você, ao celebrar, você pense sempre no povo. Primeiro lugar no povo, sim. Depois no povo e depois no povo de novo. Então, até agora, meus 21 anos de padre, nunca tive problema, não. Eu acho que logo quando o senhor chegou, que o senhor implantou essa ideia, né? Colocou em prática essa ideia, a comunidade se assustou, né? Até o pessoal que dá certo. Falou, mas o padre vai conseguir celebrar a missa em todos os lugares? E acabou indo que o povo já percebe que, igual o senhor fala, é uma missa para aquela comunidade, não é às 8. E a gente percebe, quando o senhor chega aqui para celebrar na central aqui da comunidade lá do Nova Conquista, o senhor está com a mesma garra como se fosse a primeira missa que estivesse celebrando no dia, né? A gente percebe isso. Só 2 anos que é assustado, né? Eu cheguei sem voz. E como é que vai celebrar agora? Aí pronto, mas deu. Foi mesmo. Um amigo que o senhor estava bem. Eu cheguei ruim, sem voz, mas foi bom. Conseguiu celebrar. A base de água e a base de pastilha, e deu para celebrar. Então, graças a Deus, né? Ô padre, tem alguma celebração que o senhor se sentiu assim mais emocionado aqui na nossa paróquia? O senhor gostaria de citar? Deixa eu ver aqui. São vários momentos, né? São vários momentos. Logo quando eu cheguei na semana, uma semana antes da festa. Uma semana antes de tomar posse. E eu celebrei a primeira missa já antes de tomar posse, né? Eu olhando para a cara do povo, e o povo passava, não sabia quem era, como que era, que reação ter, né? Como é que chamava, né? Tem até uma paroquiana que ela fez o comentário, até hoje eu lembro desse comentário, né? O comentário na primeira missa, ele falou assim: eu não sei como é que a gente chama o senhor, se é nosso padre, como é que é? Eu falei, não, fique tranquila. Mas eu já tive alguns momentos assim significativos na paróquia, né? Sim. Nós tivemos Enredados também muito bonito, a questão dos jovens. Uma que chamou a atenção foi o primeiro ano que nós fizemos a festa de Pentecostes, que foi com aquelas luzes, né? Isso. Com as velas que nós cantamos, né? Tocha Viva, né? Teve um momento muito bom, vocês não tiveram a oportunidade de ver, que foi um encontro da SEBS lá no Irmão Antônio, foi muito bom, um momento assim de reflexão muito bom também. As festas em si. A primeira festa que foi engraçado, né? Eu acho que aquela marcou bastante, porque quando eu cheguei, eu achei estranho a questão de celebrar a festa 7h30 da noite, a procissão começar às 7h30 da noite, sendo que o dia era feriado, não entendia. Aí eu desafiei o povo, falei, não, pois nós vamos celebrar mais cedo. Vamos celebrar, a procissão vai sair 4 horas e nós vamos sair. E foi engraçado porque o povo, não vai dar certo, porque o povo aqui primeiro é negativo, depois é que vai percebendo, né? Aí na hora da procissão, eu fiquei com medo. Eu digo pra franqueza de alma que eu morri de medo, né? Aí lá vai eu com o filho de Lícia que carregou a imagem, só eu e ele sozinho. E eu rezando, falei, meu Deus do céu, será que não vai aparecer ninguém? Aí quando chegamos lá em Aparecida, o andorzinho desarrumadinho, né? O primeiro andor de Nossa Senhora das Graças, né? Talvez alguns devem lembrar aí. E aí, para começar a procissão, falei, agora lascou, né? Ele deixou a imagem lá e sumiu, né? O motorista. Aí chegou uma senhora, uma branquinha, Deus a tenha lá no céu, não me lembro o nome daquela senhora, né? Ela chegou, falei, pronto, só tem eu e essa senhora. Agora não dá, porque ela é muito velhinha, ela não vai conseguir carregar, senão eu vou ter que botar Nossa Senhora nas costas e sair com ela, né?
Aí chegou mais duas, eu falei, pronto, já tem duas, então elas duas seguram na frente, eu seguro atrás e nós vamos com a imagem. Aí foi chegando o povo, mas foi tão bonito, né? Um momento bonito, número grande, não esperava. Né? A procissão foi chegando gente. Hoje a gente, de dia, né? Ah, vai ter sol, vai ter... Era tanta desculpa que tinha. Eu falei, pois eu vou sozinho. Quem não quer ir, eu vou só. Eu lembro, dá uma olhada aqui. Eu lembro dessa época mesmo, o povo era... não vai dar certo. E acabou dando, e de dia é bom que a gente vê melhor a procissão, né? Depois nós tivemos um momento também forte na paróquia, vocês devem lembrar muito bem, que foi aquele ano, o ano que nós fizemos dos santos. Várias imagens, as imagens que foram se encontrando ao longo da caminhada. Mas aqui tem muitas coisas assim que vale a pena, né? Muito. Se eu for colocar, dá para fazer um livro, algumas que foram feitas aqui e que deram certo, muito certo mesmo, graças a Deus. Então, vocês têm uma capacidade enorme, muita coisa que dá para fazer. Às vezes vocês não confiam em vocês. Eu acho que é mesmo, a autoconfiança que a gente muitos não têm. Isso, mas dá para ir. Acha que não são capazes e aos poucos vai descobrindo essa capacidade. Tem muitas coisas que daria para nomear aqui, de festa, de momento bom também. Nós tivemos a festa dos 40 anos, foi muito bonita. Depois tivemos a homenagem aos padres com mais de 30 anos, né? Foi muito bonito também. São vários, todo ano nós temos uma novidade. Tem muita coisa que a gente vai buscando assim no tempo, a gente vai lembrando e que deixam com certeza marcas na nossa vida. A ideia de transmissão, trazendo agora já para vamos dizer assim, para atual, né? A ideia de transmissão das missas através de live no início da pandemia veio de Roma, da CNBB, ou foi dos padres paroquianos mesmo que tiveram essa ideia? A gente já transmitia, né? Já tinha as transmissões. Né? A Pascom já funcionava. Eu sou apaixonado pela Pascom, né? É onde eu vou, eu tenho uma preocupação muito grande de ter o canal de comunicação. A nossa paróquia ainda é muito tímida, né? Nós temos só aqui, além da matriz, que tem uma pastoral muito organizada, os meninos trabalham muito bem. Nós temos Lagoa do Timóteo e nós temos Quaraçu. São os três que têm, assim, né, transmissões, né? Sim. Tem agora a Lagoa Grande que começou, tem o Face que posta as fotos, e algumas que têm, assim, essa preocupação. Mas nós somos muito tímidos com relação a isso ainda. Precisaríamos avançar um pouco mais. Mas as transmissões, porque nós só transmitimos as missas dominicais. Nós tínhamos, assim, a preocupação de uma transmissão ou outra, assim. Mas aí depois é que, na pandemia, que ficou mais forte. Nós tivemos um pouco mais forte, assim. Mas a transmissão já existia já. Já tinha, já. É que, vamos dizer assim, agora na pandemia que começou a transmitir tudo. Isso. É tanto que a última festa da Madroeira, não é essa agora, mas a anterior, já foram eles mesmos que transmitiram. Veio uma equipe um ano anterior de Tapetinga, que transmitiu. Aí no ano seguinte já foram eles que foram já se arrumando. Mas é bom, isso é uma ideia que também, uma coisa que veio para ficar, é tipo igual essas lives que a gente tá fazendo, né? Essa ideia que a gente teve dessas transmissão, de fazer essa conversa desse papo reto, né? Uma coisa que, se der certo, a gente vai continuar entrevistando algumas pessoas aqui. Padre, como a Igreja Católica de Cândido Sales está conseguindo se reorganizar depois de ficar fechada lá naquele início da pandemia? E no período alto da pandemia, vamos dizer assim, né? Como o senhor está conseguindo se reorganizar a respeito dessa dificuldade que a gente enfrentou no início? Porque assim, aí tem duas coisas. A gente só não tinha a celebração da missa, né? Assim, com a presença do público. Isso. Mas assim, desde o primeiro dia da pandemia, que foi assim um choque, foi dia 17 de março. 17 de março. Foi o dia assim mais difícil. Celebrar a missa sem ninguém. Nísio está comigo desde esse dia, né? Desde o dia. Uma quarta-feira. Me deu uma dor muito grande. Porque eu estava celebrando. Eu decidi que não precisava, mas eu decidi que a partir daquele dia, como eu não teria a possibilidade de estar em todas as comunidades,
eu decidi, então, a partir daquele dia, celebrar todos os dias. Foi decisão minha, né? Celebrar todos os dias. Por que celebrar todos os dias? Porque naquele dia, a comunidade tal estaria celebrando. Então, era para eles sentirem que eu não tinha deixado eles, que eles estavam comigo ali. Então, no dia, porque a paróquia nós dividimos por dia, né? Então, assim, nós temos missa na quarta, 2 missas na quarta, 2 missas na quinta, 2 missas na sexta, 4 ou 5 no sábado e 4 no domingo. Aí distribuído no mês inteiro. Então, no mês inteiro eu visito as 32 comunidades rurais e as 6 urbanas. Então, eu atendo todas elas, né? Então, celebrem todas em um mês. E algumas até mais, né? Que é Quaraçu e Lagoa Grande eu celebro toda semana. Toda semana. Lagoa do Timóteo 2 vezes por mês e as outras 1 vez por mês. Então há o atendimento a todos. Então ninguém fica sem atendimento. Mas naquele dia eu resolvi, por conta e risco, celebrar todos os dias. Todos os dias. Então eu encontrei Nísio, que tem me ajudado nesse tempo todo, o pessoal da Pastoral do Canto e o pessoal da Pascom. Então nós fechamos aí, e aí ia chamando algumas pessoas para as leituras, né? Foi preciso arrumar algumas pessoas para as leituras. Mas eu não deixei de estar com o povo. Não estava presencialmente, mas ali eles sabiam que naquele horário ali estaria com eles. Então todos os momentos foram celebrados assim, com essa intenção de estar juntos, né? Algumas celebrações um pouquinho mais, depois aí fomos abrindo um pouquinho o número de pessoas participando. A gente não poderia naquele tempo de passar de 10 pessoas nas celebrações. O máximo era 10 pessoas, então contava eu, Padre Robson, Nísio, as 2 pessoas do canto, né? Um tocador. E os leitores. Então dava 8, 9. Nunca dava 10, né? Nunca dava 10. Aí depois, outro momento que apareciam uns lá e a gente tinha um cuidado, uns penetras que chegavam lá, a gente tinha um cuidado. Aí começou como é que eu faço? Eu tô sem comungar, como é que eu vou fazer? Aí a gente dava um jeito de sempre levava um ou outro que estava participando das missas, assim, mas sempre obedecendo o protocolo que a Arquidiocese tinha determinado. Tá certo, foi uma época muito, vamos dizer assim... E foi uma época cheia, uma época muito forte, desculpa cortar, uma época muito forte, porque assim, o pessoal assim, a igreja parou, não parou não, a secretaria continuou funcionando normalmente, e a partir daquele dia, acho que um momento marcante na nossa paróquia foi a questão da sopa aos motoristas. Ali para mim foi um marco. Depois daquilo ali, eu vi o pessoal ganhando forças. Tava todo mundo assim, acanhado, triste, preocupados. E a partir daquele momento foi alargando os horizontes, né? Mesmo com a questão da perseguição, porque nós começamos a fazer a questão da entrega das sopas aos caminhoneiros. Em momento algum foi para promover, a paróquia não teve essa intenção de promover. Agradeço imensamente todos que nos ajudaram naquele momento, né, com doações. Pensa um negócio assim que eu não esperava. Cada dia eu me emocionava mais por causa disso. Aí, por inveja, né, foi feita uma denúncia para a polícia. E foi interessante porque quem veio conversar com eu não estava na hora, mas as meninas conversaram com um policial que era da igreja, né? Então ele orientou como é que tinha que fazer. E como sabíamos que era inveja mesmo, tristeza, então nós passamos então a fazer outras coisas. Então começamos a ver, já que a gente não poderia fazer mais pelos caminhoneiros, mas aí tem uma coisa, um marco. Nós fomos os primeiros a fazer e por causa da nossa paróquia, outras paróquias, outras pessoas no Brasil inteiro passaram a fazer. Então eu tenho esse orgulho de que fomos nós, né? Fomos nós que iniciamos o movimento. Porque o pessoal tinha escutado um depoimento de um caminhoneiro chorando porque faltou, ele não tinha o que comer. Onde comprar. Tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar. E aí me perguntaram assim: a gente vai fazer o quê? Eu falei: faz o que vocês acharem que tem que fazer. Então aí, eu acho que ali foi um momento assim extremamente importante para a paróquia,
A paróquia passou a enxergar a pandemia de uma forma diferente, a entender a questão de perceber no outro uma necessidade de uma acolhida. Então, passamos a ver de forma diferente. Então, ali, eu acho que ali foi um marco muito forte. Depois, fomos ajudar né, já que proibiram isso aí, então vamos fazer a sopa para o pessoal dos bairros. Aí depois percebeu que a sopa não era muito pouco. Aí então vamos dar pão e leite. Aí começou, era todo dia inventava uma coisa. Acho que essa paróquia é a paróquia que mais inventou coisa nesse período. Para ajudar. Para ajudar, sempre para ajudar. Eu lembro, e foi um marco mesmo. E fomos criticados em todos os momentos. Por incrível que pareça, isso que eu ia falar, né? Por incrível que pareça, a gente fazendo, que eu lembro do testemunho do vídeo que viralizou nas redes, de um motorista, que nem daqui era. Motorista passando, né? E agradecendo as meninas lá pelo trabalho que estava fazendo, que ele até fala que não estava encontrando um local para comprar comida. E lá tinha um pessoal doando a sopa. Mas é assim, você sabe que a vantagem do invejoso é que ele quer imitar aquele que ele teve inveja, né? Só que não faz direito. Não faz. Mas aí atrapalhando. Aí a partir daí foram outros lugares fazendo também, foi muito bom. Acabou sendo um exemplo para o Brasil inteiro, vamos dizer assim, né? Graças a isso. Então, a gente, sim, igual o estudioso Mário Sérgio Cortella fala, as crises existem para a gente se reinventar. Isso. Né? E uma crise da pandemia, a gente acabou descobrindo novas coisas, né? que acaba ajudando. Ô padre, vamos falar um pouquinho a respeito agora da nossa paróquia, da reforma. Vamos né? lá. Que igual alguns padres falam, não é uma reforma, é uma construção. Né? Vamos dizer assim, mas nós temos amigos da reforma, então vamos dizer assim, como uma reforma. O que levou o senhor a fazer uma reforma geral no tempo? Assim, quando o senhor chegou, qual foi a necessidade que o senhor viu? Primeiro, o número de fiéis estava crescendo, né? Os católicos estavam voltando, a igreja ficou apertada, tivemos que arrumar cadeiras, mas as cadeiras não estavam dando também, né? Aí houve uma proposta de Jeová, logo quando eu cheguei, na primeira semana que eu cheguei, talvez eles fizeram um desafio, para mim, não sei se era essa a intenção. Primeiro reclamaram do som, que disse que o som não prestava. Eu falei, então faça o orçamento do som e me diga quanto que nós vamos comprar. Eu lembro. Aí, não sei o que eu falei, não, faça o orçamento, me dê o orçamento na mão que eu vou ver se a paróquia tem dinheiro ou não tem dinheiro para a gente comprar. Aí ele me deu a ideia também, eu tenho um sonho eu sou engenheiro, então eu tenho um sonho de fazer um projeto para a igreja. Eu falei, então faça o projeto e me apresenta. A princípio a gente só iria abrir um lado, mas o dinheiro que ia gastar para abrir um lado dava para abrir os dois. Aí era um projeto simples, né? De fazer aumentar um pouco o espaço. Porque a igreja estava pequena. Aí eu tomei um choque, porque é o seguinte, no primeiro momento, talvez alguns de vocês não lembrem, nós tivemos uns curtos na igreja. Nós tiramos uma quantidade de fio lá de cima, que tinha umas gambiarra, não sei qual o motivo, e a partir daquele momento ali, eu fiquei assustado com o que tinha. Fiquei assustado. Então o forro, tivemos que tirar fora, arrebentar um pouco o forro. Tava um trem horroroso, né? Feio, muito feio. Falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai ficar um negócio desse aqui? Tiramos bolos e mais bolos de fios lá de cima. Aí fizemos uma arrumação, mas eu não me senti bem com a forma que estava, né? Isso foi ao longo do tempo, não é agora, que não foi assim, porque eu cheguei e estava assim, não. Aí foi ao longo do tempo, talvez a questão da confiança dos padres nas pessoas que estavam fazendo, e foram emendando fio em cima de fio, fio em cima de fio, e nós tivemos uma queda de energia umas 3 vezes, que apagou tudo lá e aí quase a gente fica. E depois o cara falou o seguinte, olha, corria sério risco de ter um incêndio aqui. Pegar fogo na parte elétrica toda. Imagine ali aquela questão, o forro de PVC e se pega fogo à noite. Nossa. Ali sem ninguém. Aí ia ser um arraso. Eu falei, olha, sabe de uma? Vamos fazer. Você sabe com quantos reais nós começamos aquela reforma? R$2.000. 2.000. Foi o pontapé inicial da reforma. Foi o pontapé da reforma dessa igreja. Mas a reforma, ela tem três sinais aí. 3 fases. Primeiro, esse susto que eu levei. O número de fiéis que estava crescendo. E a autoestima de vocês que era baixa. Então, eu falei, pronto. O desafio vou mexer com esse povo. Eu lembro. E de que forma que eu vou mexer com esse povo? Então, vou mexer naquilo que eles têm de mais precioso, que é a igreja. É o templo. Então vamos mexer no templo e vamos tentar ver. A partir dali,
os olhos de vocês foram se abrindo, percebendo um monte de coisa. Foi. Então foi um dos desafios. Uma vez eu falei para mim que não é para deixar a igreja mais bonita, é pela necessidade. Outra coisa que o senhor falou para mim, também que o senhor não relatou aí, é a respeito das colunas que a gente tinha dentro da igreja, que era um ponto cego, né? Isso. No canto mesmo que sempre o Marmeirinha sentava na igreja, a gente não conseguia ver a celebração toda, porque tinha umas colunas lá dentro da igreja que deixava um ponto cego. E aí na cabeça, principalmente na minha cabeça, vinha como fazer para tirar essas colunas daqui, porque a igreja é muito larga, né? Fazer essas vigas. E acabou a ideia do engenheiro aí, colocando em prática pelo senhor, e acabou dando certo. Hoje nós temos um templo largo, bem maior, que praticamente consegue suportar todos os paroquianos. Se Deus quiser, no ano que vem vai estar voltando a igreja normalizar, e uma igreja bonita, vamos dizer assim, né? Que hoje é outra cara. Ela cabe a mais ou menos 850 pessoas sentadas, confortavelmente, mas hoje a gente atende, e já atendia em torno de 1.100 pessoas. Os que ficavam em pé. Uhum. Então é o número que nós temos, né, de fiéis na missa dominical, na missa das 19h30. Das 19h30. E se for tirar as missas de manhã e deixar só às 19h30? Não dá. Hoje não dá, não. Eu já estou preocupado porque nós criamos uma missa às 18 horas, por enquanto, que sabem que é uma missa provisória, que é a missa das comunidades urbanas. Então foi criado para isso. E depois a gente vai ter que se virar para como nós vamos fazer. Isso deixa para o outro padre se vira. Tirar o costume. Nós queremos agradecer mesmo a audiência do pessoal. Tem algumas pessoas aí colocando algumas mensagens, né? Nós não abrimos espaço assim de perguntas, né? Que nós já temos aqui algumas perguntas que a gente trouxe, exatamente que tira a dúvida de muitas pessoas. Então nós não abrimos espaço para os internautas estar fazendo as perguntas, por causa do tempo também, né? Que a gente tem um tempo aqui estimado para a gente manter aqui sempre naquele tempo. Então nós agradecemos a vocês, tanto aqui da sede, quanto vocês que estão na zona rural, nos prestigiando e acompanhando esse papo reto, esse bate-papo aqui com o padre da nossa paróquia, né? Não esquecendo de todas as campanhas que a nossa igreja faz, deixando salientar, o padre talvez não quis falar, mas eu vou falar aqui que não tem um dinheiro público naquela obra da igreja, são todo dinheiro dos fiéis da igreja mesmo. Todas as campanhas que foi feita, todas as doações, está tudo empregado ali, ou seja, quando a igreja estiver prontinha, os fiéis podem chegar e falar que tem, nem que seja um tijolo ali, foi eu que construí aquele templo. Isso é que é o importante, né? Isso é que é o importante. E só coisas de primeiro mundo, né? Que é aquele forro e aquele piso que é de encantar os olhos de qualquer pessoa que visita ali a nossa paróquia, né? Fora as outras coisas. Só estou citando aqui esses dois, o forro e o piso, que deixou um destaque muito grande. Bem, padre, nós já estamos quase chegando à nossa parte final, já estamos chegando a 1 hora de conversa. Que né? horror, passa muito rápida, tempo. Né? Já tem 52 minutos assim de conversa. Passa rapidinho isso. A gente começa a conversar, colocar os assuntos em dia, mas ainda temos aqui mais uns 4 bate-papos aí. Como o senhor vê os católicos de Cândido Sales hoje, 6 anos depois da sua chegada aqui na paróquia? Olha, eu acho que hoje são respeitados na cidade. Eu não sei, eu não quero saber como é que foi antes, mas quando eu cheguei, algumas coisas que eu via católicos perdendo missas no domingo porque tinha que participar de tal coisa, né? Via algumas influências assim, e eu dizia que não podia, né? Nós tínhamos que ter a nossa identidade, a nossa cara. A Igreja Católica de Cândido Sales tinha que ter a cara dela. E a gente não tinha, né? Tinha uma coisa assim, um ou outro. Eu ainda não aceito alguns católicos no domingo estarem faltando à missa, né? Não aceito, não. Mas agora, com a questão da pandemia, vocês sabem que a recomendação é fique em casa. Então tá perdoado agora. Mas quando voltar, não tem perdão, não. Tem que procurar voltar para a igreja, né, assumindo a responsabilidade que tem que assumir. Mas eu acho que hoje mudou muito, né? Mudou muito. Tem muitas coisas aí. Talvez seja a questão toda do envolvimento. Eu acho que um marco foram as festas da padroeira, da Madureira, Nossa Senhora das Graças e também Nossa Senhora Aparecida, né? Foi tomando uma proporção muito grande. Hoje a gente não consegue. Hoje o ginásio aqui, o
O Espigão, ele não cabe mais o número de católicos. Né? Não cabe A minha vontade era levar a missa pro estádio. Mas eu não sei como é que tá, se já arrumou, se não arrumou, né? Tava nessa proposta toda aí. Mas meu sonho é fazer uma celebração lá no estádio. E eu acho que se fizer ali, enche ali também. Né? Porque nós... tanto que a última festa que nós celebramos lá, de Nossa Senhora das Graças, o número que tinha dentro tinha quase o mesmo tanto fora. Lá de fora, exatamente. Nós começamos as festas também das comunidades. Nossa Senhora Aparecida também foi assim, né? Começamos o primeiro ano que eu cheguei. É algo engraçado, eu não sei porque que esse povo inventa de brigar comigo, né? Nossa Senhora Aparecida, o primeiro ano que eu cheguei, aí tinha o costume de celebrar lá na rua. Foi não. Vai celebrar aqui os 9 dias, mas a festa, vocês me arrumam a quadra que nós vamos celebrar na quadra. Ô, menino, deu uma confusão danada. Falei, pô, vai celebrar na quadra, porque eu que tô mandando. Quem manda aqui sou eu. Aí pergunte eles se eles querem celebrar lá na rua. Na rua, mas... Manda perguntar pra ver se querem. Quer nada, não querem de jeito nenhum. Aquele negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Se eu fosse na onda aqui, eu nem não tinha derrubado a casa paroquial. Mas aí, graças a Deus, tem sido assim. Mas eu vejo, assim, hoje, o orgulho de ser católico aqui, né? Muito grande, né? Existe uma identidade agora. Antigamente talvez a gente não tinha, era muito tímido. Os católicos aqui aceitavam tudo que era imposto a eles, e hoje a gente tem o padre fala de identidade, é isso, é você ser católico dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja, não tem... Isso é que vale. Só umas coisas que precisam mudar, mas isso aí a gente... Aquelas coisinhas que a gente sabe que... Questão política, que é o terror, a coisa que mais me dói aqui, é isso ainda, a questão que política. As pessoas ainda deixaram a paixão política, que é muito doída. Muito mas grande, vamos lá. É muito grande. Mas vamos deixar esse assunto da política lá, que eu acho que o senhor vai embora, vai ver outros padres e não consegue. Não vai mudar, não conserta, eu descobri que isso aqui está enraizado, e depois vendo algumas coisas não tem mudança. Não tem jeito. Aqui só muda se criar uma quarta via, terceira e quarta via. Enquanto ficar 2 grupos, 2 vias aí, Cândido Salles só tem a retroceder, não vai crescer nunca. E não conserta não, desse jeito. Padre, por que existe o tempo determinado para o padre ficar em uma paróquia? O que leva o bispo a mudar o padre? Assim, né? Que é o bispo que muda, né? Ele que fala, não, você vai sair de tal lugar e vai para tal lugar. Né? O tempo, o senhor fala para mim qual é o tempo que tem do padre ficar em uma paróquia, e se o senhor tem conhecimento do porquê que o bispo faz muda. Faz essa mudança. Então vamos lá. São algumas coisas. Olha, antigamente o padre ele ficava eterno na paróquia, né? Mas ninguém aguenta não, nem o povo nem o padre, gente, pelo amor de Deus, né? Aí eu acho que precisa de uma renovação. Chega um momento que a gente sabe as manias do povo e o povo sabe as manias do padre. Então aí pronto, acho que já está na hora. 6 anos é um tempo bom. Dá para você fazer um bom trabalho, né, despertar algumas coisas. Então está no documento que rege a igreja, que é o Código do Direito Canônico. Então toda a relação de nossa está ligada ali no direito canônico. Então, é como se fosse o Código Civil, né? Então, nós temos um código da igreja, e lá no código fala da questão do tempo de permanência de um padre na paróquia. 6 anos, mas que pode ser renovado, né? Mais tempo. Quer dizer, se fosse 6, eu já teria que estar saindo já desde o mês de outubro aqui. Mas aí tem algumas coisas, aí depende do bispo. O bispo ele não faz nada sozinho, não. Existe um governo na diocese que ajuda, né? Então a diocese ela é dividida, né? Tanto a diocese e a arquidiocese ela é dividida com aqueles que ajudam o bispo. Então tem o conselho presbiteral, que são, no nosso caso, no tamanho da nossa arquidiocese, são 14 padres que representam ali. Os 14 padres aí no conselho, né? 4 são os vigários regionais. São divididos em 4, nossa arquidiocese é dividida em 4 regionais, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Nós estamos no São Mateus. Nós tivemos alguns padres ao longo desse tempo que foram eleitos para ajudar o bispo nesse governo, né? O último agora foi o padre Alexandre, o padre Paulo foi anteriormente, antes de padre Alexandre, e agora eu sou o vigário regional
daqui do Vicariato São Mateus, que corresponde às paróquias de Anagé, Belo Campo, Veredinha, Encruzilhada e Cândido Sales, né? Então eu tenho uma responsabilidade um pouquinho com esse grupo, né? Aí a gente reúne, né, os 4 vigários juntamente com o bispo, a gente tem um período de reunião para poder decidir a questão pastoral. O Conselho Presbiteral também nós temos as reuniões, né? Os 4 vigários fazem parte do Conselho Presbiteral. E ainda tem mais alguns conselhos, né? Tem um conselho econômico, né, que gera a questão da arquidiocese no que diz respeito à financeira. Tem o Colégio dos Consultores, que é um grupo menor, mais reduzido, que também decide algumas situações com o arcebispo. Então, pastoralmente, o bispo senta com essas instâncias. Sim. São consultivos, porque todo conselho é consultivo, né? Então, ele vai consultar os conselhos para ver algumas coisas a nível de transferência e de mudança. Ele vai pela questão pastoral, né? Ver a necessidade daquela paróquia. Então, aí pronto, aí vai analisar, vendo a necessidade da paróquia, ele vai ver qual é o padre que se encaixa no perfil daquela paróquia para poder mandar, né? Aí, assim, é um jogo de xadrez, não é tão simples fazer as mudanças, não, porque tem que ver perfil do padre, perfil da paróquia, como é que é, se o padre tem condições de assumir aquela paróquia ou não. Então, ele vai olhando, vai observando, ele senta com o conselho da paróquia, né? Conversa com o conselho da paróquia e vê. Às vezes a gente tem algumas coisas assim, padre, o senhor vai embora. Um dia eu vou embora, não vou ficar, não sou eterno na paróquia. A gente precisa compreender isso. Depois, assim, é egoísta também da comunidade achar que o padre tem que ser só dela. Eternamente só ali. Tem que lembrar que existe a possibilidade de outras paróquias também ter. E também vocês vão ter a possibilidade de conhecer outros padres, né? Alguns estão achando que eu vou embora, porque eu pedi agora para montar o histórico, né? Não, gente, eu não vou, não. Por enquanto eu não vou, não. É porque eu gosto das coisas organizadas. Então, assim, historicamente, a nossa paróquia, a gente não tem muita coisa. Nós só temos o livro de tombo, que é um livro... O livro de tombo é um livro que passa de padre para padre. Então, eu redijo tudo que acontece no meu período e deixo lá, registrado. Então, o padre, quando ele chegar, ele vai lá ler o que tem. Aí, depois, ele vai e monta também o período dele. A história dele. Então, é um livro que é de padre para padre, é exclusivo de padre para padre. Mas eu estou vendo que a nossa paróquia não tem uma história, não tem nada assim de história. Então, eu pedi todas as pastorais. É bom que vocês que estão me ouvindo e vendo, né? Então já é uma cobrança. Eu preciso gentilmente montar, porque a ideia é montar um livro. Um livro com toda essa história. Da paróquia, e tem cada coisa bonita, né? As poucas comunidades que me entregaram agora, são pouquíssimas as comunidades que me entregaram. Então você vai lá ver, né? Quando foi criado, qual foi a forma, o padre que criou a comunidade, quem foi os primeiros coordenadores, quando foi, qual a data de criação, o que foi feito ao longo desse tempo. Hoje eu estava lendo a história da comunidade do Vistoso, é uma beleza, né? Uma coisa assim que você vai deliciando, vai sentindo, encantando. Você viaja na história. Então a gente não tem isso registrado. Então a ideia é registrar tudo isso. E fazer um livro. Uma história só com a história da paróquia. Então é o que eu quero. Agora, se me enrolarem, eu vou sair sem fazer essa história, né? Porque do jeito que tá. Então você precisa acorde, pelo amor de Deus, e me manda esse material o mais rápido possível. Agora mesmo, das pastorais, eu só tenho 5 que me entregaram até agora. Das comunidades urbanas, é bom que você é um dos coordenadores, né? Nenhuma, padre, né? Eu não posso nem cobrar. Nenhuma. Eu pensei que você tinha entregado. Das pastorais, só 5, né? 5 até agora. E das comunidades urbanas também um número muito reduzido. Então eu preciso, quanto mais cedo chegar, mais rápido nós vamos montar. Porque vocês depois tem que ler para vocês, ver direitinho aquilo que vocês concordam, que precisa tirar ou não. Mas é bom, é ruim um lugar que você não tem história. É uma coisa chata. Então tem que montar a história. Eu gosto muito de história. E o meu sonho é fazer a história da igreja um dia. E com certeza um livro desse aí terão histórias que fica marcado mesmo, né? Porque além de fazer parte da nossa história, são histórias das criações de grandes comunidades que nós temos, tanto aqui na sede quanto na zona rural,
que são histórias encantadoras, igual o senhor mesmo fala que ficou encantado já com a história do Vistoso, né? E com certeza, quando vê as outras, vai ficar encantado. Já pensou você parar para poder ver assim, olha, na comunidade tal foi assim, né? Viajar naquele... Viajar, é muito bom mesmo, vale a pena. Com certeza. Quero avisar os internautas, nós temos aí nós estamos numa página do meu Facebook, né? Nossa Rádio. Sábado e domingo eu tenho um programa aqui para 10 horas da noite, é um programa noturno mesmo, tá? São umas músicas que eu faço, chama O Momento é Você Quem Faz, né? E eu toco umas músicas mais antigas, uns sertanejos, umas músicas internacionais. Música boa pra gente ouvir mesmo na hora que a gente tá próximo a ir dormir, né? Naqueles balanços mesmo, é música mais calma. Todo sábado e domingo às 10 da noite, aqui na página do Facebook, eu peço a vocês que siga essa nossa página, que os avisos chegam lá. Você seguindo já vai te avisar no momento que a gente entrar no ar, assim, na live, né? E na segunda-feira nós estamos aí com o nosso Papo Reto, né? Toda segunda-feira já tem algumas entrevistas já aqui, estou fazendo um mural aqui, vocês vêem atrás de mim aqui algumas fotos, exatamente de algumas pessoas que já passaram por aqui, né? E na semana que vem a foto do Padre José já vai estar aqui também no nosso mural. E nós temos um canal no YouTube, vocês puderem ir lá, Nossa Rádio, tá bom? Chega lá e, no caso do canal do YouTube, é bom você se inscrever, né? Escrevendo lá no canal do YouTube, que terá essa entrevista aqui, esse nosso Papo Reto na íntegra, e terão alguns vídeos, sabe? Algumas das conversas que a gente tira lá para ficar menor, para a gente compartilhar com algumas pessoas umas outras conversas. Mas tudo tá lá no canal do YouTube. Nossa Rádio, você vai ver a foto nossa lá, o emblemazinho certinho. Nossa Rádio, Papo Reto, você colocando esse nome assim, você chega lá mais rápido, tá certo? Quero avisar que na próxima segunda-feira, também nesse mesmo horário de hoje, às 8h30 da noite, nós teremos aqui um Papo Reto, um bate-papo com o prefeito eleito aqui da nossa cidade, Maurílio Lemos, né? Então, na próxima segunda-feira já está confirmada aqui uma entrevista, um bate-papo com o Maurílio Lemos, o prefeito eleito, que vai assumir em seguida, na próxima segunda-feira, no próximo dia 1º, né? Ô padre, nós encerrar as nossas perguntas, tem as considerações finais, que o senhor vai desejar um Feliz Natal à nossa comunidade, dizer qual será o trabalho também que será feito agora no Natal, né, as celebrações. Mas eu gostaria de saber que aqui na nossa paróquia nós temos o senhor e Padre Josué. Padre Robson. Padre Robson. Padre Josué é o senhor e Padre Robson. Padre Robson. Qual é a diferença de padre e diácono? Lá no início eu perguntei qual é a diferença de bispo e arcebispo. E padre e diácono, tem alguma diferença? Tem, né? E vamos então, primeiro a diferença entre eu e Robson. Eu sou mais bonito do que ele, né? Não, dá pra confundir, não. Não, existe uma diferença também entre nós dois, né? Sim. Então, o Robson é o vigário. Sim. E eu sou o pároco. Então, assim, qual é a diferença do pároco para o vigário? Ele é padre do mesmo jeito que eu, mas Robson, ele, assim, a responsabilidade da administração da paróquia é minha, né? Robson é um ajudante, né? Ele veio para me ajudar aí no trabalho. Então, aí a diferença é essa, né? O vigário, ele é um cooperador do pároco. Então, ele veio cooperar para que o trabalho possa ser realizado. Do diácono existe a diferença, né? Muito grande aí. Primeiro, o diácono, ele não preside a missa, ele não atende às confissões, né? Não abençoa na questão das confissões. A ordenação também é diferente. O diácono, ele só é abraçado pelo bispo e pelos diáconos no dia da ordenação. Sim. Ele traz a estola em diagonal, né? Diagonal. Enquanto tu tem uma colocação tem a colocação diferente, né? Sim. A estola, ela é assim, diagonal, né? E o do padre não, é horizontal, assim, né? Então isso. Tá ali. E aí a diferença, e também é a questão na ordenação a gente já vê a diferença. Então, na ordenação diaconal, a imposição das mãos é do bispo, só do bispo. Sim. E mais ninguém. E na hora do abraço, e agora a gente não está tendo por causa da questão da pandemia, é o cumprimento entre os diáconos, só entre eles, né? Na ordenação presbiteral é a imposição das mãos do bispo e mais dos padres, porque a gente ordena para um presbitério.
né? Então faço parte, por isso que vem um presbítero, né? Sim, O presbítero ele está ligado a um presbitério. Então aí o presbitério de Conquista, eu faço parte do presbitério de Conquista. Então nós somos um conjunto de padres que atuamos ali. Então há uma diferença. O diácono, assim, agora do clero, o diácono faz parte do clero. Ele participa da reunião dos clérigos que tem? Tudo isso, né? Então ele participa. Então há uma diferença justamente nesse sentido. E na função, né? A função nossa de presidir, abençoar e tudo, a função primeira do diácono é o serviço ao bispo. Ele está ligado ao serviço ao bispo. Sim. Do padre, tá ligado à questão da obediência e tudo, mas diretamente a uma paróquia, né? Então muda um pouquinho. Então tá certo. Não sei se deu para... Foi bom que o senhor falou do diácono, do vigário e do que o vigário padre. É uma diferença também, Tem né? uma diferença, certo. Na igreja nós temos algumas diferenças, assim, né? Sim. Bispo auxiliar, né? O arcebispo, o cardeal, e aí vai. Aí assim. Né? Tudo isso tem o seu significado. Tem. A gente acha que é até igual o senhor Questão falou da hierarquia. Da hierarquia, até igual o senhor falei da roupa do vestir, né? Dos paramentos, aí a gente percebe até que tem essa diferença. Quem já sabe, né? No caso agora nós estamos sabendo, você chegar e ter um celebrante que ele não celebra a missa, né? O diácono não. Ele celebra o culto. A missa não, a missa é do padre. Exatamente, só o padre tem esse poder. Bem, padre, a gente quer assim, chegar nas nossas partes finais, já agradecendo ao senhor por ter aceitado o nosso convite, né? Eu tinha certeza que se eu chegasse até o senhor, por conhecer o senhor já há 6 anos, sabia que o senhor não ia encontrar dificuldade de vir aqui dar essa entrevista para nós, e a gente fica muito agradecido, né? O Érico aqui, com certeza que me dá essa força, a gente fica agradecido por receber o senhor aqui na nossa casa, no nosso estúdio, e tá tirando essas dúvidas que não é só minha, mas é de todos nós, algumas dúvidas que a gente tem, e a gente passa a conhecer um pouco melhor a respeito da Igreja Católica, das funções que o padre tem e também das funções que está sendo feita na nossa paróquia, né? Através da reforma, de tudo isso que é colocado. A gente fica satisfeito mesmo pela a conversa, as informações que o senhor passou aqui para nós, e eu já sabia que não poderia ser diferente em conhecer a forma que o senhor se expressa com conhecimento. Aí eu quero que o senhor agora dê as considerações finais do senhor, né? A parte final. Em seguida a gente se despede. Eu queria agradecer imensamente a você, Duca, né, pela questão do convite, e a Eric, que está aqui também, que ajuda sempre. Nísio, meu parceiro, né? Tá junto, o povo às vezes até acha, né? A gente para lá e para cá. Eu te agradeço muito, né, pelo seu carinho, pela sua dedicação durante esse período, que eu te conhecia mais aqui da comunidade. E Duca deve lembrar que foi o Duca, eu preciso de alguém que me ajude durante esse período, que os outros não têm condições. Duca, pode deixar. Aí Nietzsche chegou lá para poder me ajudar nesse período. Me ajudar não, ajudar a paróquia, né? A paróquia em si. E agradecer a vocês, né? Eu estou aí à disposição. Da próxima vez, como falou que é uma rádio, eu vim assim, né? A próxima vez, eu venho de Clésio, eu venho todo arrumadinho, pé tacadinho de padre, não é brincadeira, né? Eu gosto muito assim, meio despojado, né? Mas eu agradeço imensamente o convite, e eu estou aqui à disposição a hora que precisar, pode chamar, não tem problema nenhum. A função do padre também é essa, né? A hora que precisar, pode contar comigo, estarei aqui. A vocês o convite para participarem conosco das missas do Natal, dia 24 às 21 horas, dia 25 às 19h30, né, dia 31 na missa de ação de graças, né, final de ano, às 21 horas, e dia 1º às 19h30. Lembrando sempre o seguinte, né? A primeira coisa é: fique em casa. Né? Nós estamos ainda num período, e estamos voltando a um período extremamente crítico. Isso. Então é preciso ter um cuidado muito grande. Depois iremos para os momentos que a gente precisa. Tá bom? Com certeza. E muito obrigado a todos. Olha, um Feliz Natal, um ano novo cheio de graça, né? Lembrando sempre abrir os nossos corações para que o menino Jesus possa nascer de verdade em nossos corações, que tenhamos esta possibilidade de levar sempre esse sinal dessa paz, dessa alegria, esse menino que nasce, e agora de um modo especial, que quer nascer em nossos corações, para que a gente tenha assim, essa possibilidade do resgate, acima de tudo, a vida.
Com certeza. A gente agradece o senhor, obrigado mesmo pelo esse nosso bate-papo, agradecer aos internautas, Eric, Nis, da minha parte também, valeu, Nis, e desejar aos amigos, irmãos, internautas aí um Feliz Natal também da parte aqui da nossa rádio, e que o menino Jesus possa nascer nos nossos corações, assim mesmo como fala o nosso Padre, né? Um abraço a todos vocês, obrigado de verdade, o pessoal aqui da sede, da zona rural, o pessoal de outra cidade, tem gente de São Paulo nos assistindo, né? Deu para perceber ali, parece que tem alguém em Guaratinguetá, se não me falha a memória. Parece que é de São Paulo, não lembro a cidade. A gente agradece a cada um de vocês. Não esqueça, no sábado e domingo do nosso programa aqui. Na segunda, mais um papo reto aqui com o Maurílio Lemos. E vamos seguir em frente, né? E como o padre disse, fique sempre em casa. Vamos manter aí que a doença continua ainda na praça aí. E nós devemos ter os nossos cuidados. Um forte abraço, valeu mesmo, Padre, Deus abençoe o senhor, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Salve, salve, simpatia, todas as famílias, uma ótima noite de segunda-feira. Valeu, Padre. Pronto. Encerrou? Estivemos aqui hoje no Papo Reto, assim, coordenado por Duca e Eric. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Eu louvo sempre quando há essas iniciativas, quando a gente sai do mesmismo. Eu ainda não consigo entender a nossa cidade com uma rádio só, e agora esse momento assim tão especial, gostei, né? Traz uma perspectiva de novidade. Parabéns a vocês dois pelo trabalho.